família querida, como vai você? Tudo bem? Eu estou bem, eu gosto da sua companhia, gosto de estar aqui a cada encontro para ficar com você, para levar boa informação, para termos aqui uma boa conversa. Muitas vezes o tema é interessante para alguns, menos para outros, mas o que importa é que todos nós estejamos juntos, aprendendo para nos ajudarmos mutuamente, para tomarmos novas decisões, para termos atitude positiva, para não nos esquecermos de que somos nós responsáveis por nossas próprias conquistas, com as nossas decisões e especialmente pautadas na palavra de Deus, na vontade de Deus. E falar da palavra e vontade de Deus é falar em contrariar muitas vezes a nós mesmos, você sabe. Nós, em muitas situações, naturalmente, nós somos escravos de vícios, de maus hábitos, de falta de conhecimento, mas está a nosso dispor a liberdade a partir do conhecimento, da instrução do Espírito de Deus, do conhecimento que está à nossa disposição para nos fazer ter compreensão, mente aberta e, com isso, tomar atitude frente à vida. Não seja do grupo dos derrotados ou derrotistas, daqueles que se veem simplesmente como quem levado pelo vento. Mas eu acredito que todos, independente se pobre, rico, baixinho, alto, gordinho ou magro, não interessa de onde vem, mas interessa para onde vai, a direção certa a tomar, especialmente a direção que é guiada pelo Espírito de Deus. Que você encontre em Deus sabedoria para mudar a rota da sua vida e encontrar em Deus o sentido de ser e fazer outros felizes, tendo uma vida próspera em todas as áreas da vida, emocional, na área física, na área intelectual, na vida espiritual, de todas as maneiras, Deus quer prosperidade para você e para mim. E que assim seja. Que Deus te abençoe. E vamos à nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar de uma área em que Deus também quer derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Saúde. Saúde nua e crua. Vamos falar sobre saúde. Eu adoro trazer esse tema no programa, já disse outras vezes e volto a dizer. Quando eu falo de saúde aqui, eu estou falando de saúde da família. Eu não estou falando de vida fitness, eu não estou falando de ser magro para entrar no manequim 38, 40 ou sei lá qual. Eu não estou dizendo de você ter nenhum compromisso com o modismo, com a academia, com nada. Eu estou falando de nós sermos responsáveis pelo que está à nossa mão, pelo que está no nosso prato, sobre a mesa, sobre o nosso apetite, nossos desejos, nossas vontades, tudo posto a serviço do reino de Deus. Para isso, nós precisamos ter mente limpa e aberta para que Deus fale conosco e para que nos use na missão de pregar o Evangelho. Essa é a nossa perspectiva aqui. E tornar os seus relacionamentos, os meus relacionamentos, mais abençoados, mais ricos, mais prósperos. Porque se nós temos saúde física, mental e espiritual, os desafios que nos vêm serão muito mais fáceis de lidar com ele, ou será muito mais fácil lidar com eles, e assim teremos paz. A minha convidada de hoje é doutora em nutrição, é escritora do livro Saúde Nua e Crua, que é o tema principal do programa de hoje. Bem-vinda, Márcia Vidotto. Muito obrigada, Darleide. É um prazer estar aqui de volta, rever você, rever as pessoas que te acompanham. Sempre é um prazer. Obrigada, Márcia. Tem o seu livro em mãos, o Saúde Nua e Crua. E tem alguns capítulos aqui, já marcados, me chamou muito a atenção e eu quero começar por eles. Então eu vou dar a ela alguns dos títulos do livro Saúde Nua e Crua, que é um livro de missão. É um livro que está disponível para as pessoas, não tem nenhum compromisso comercial, mas você pode entrar no site saudenuaecrua.com.br, saudenuaecrua.com.br, você vai entender que realmente o desejo dela tem sido, na prática, que simplesmente a informação chegue até as pessoas. É simplesmente o preço de custo. Você não acredita? Isso aqui, um livro dessa espessura, numa livraria, você sabe quanto custa, né? Então, assim, não é venda, senão eu não faria. É instrução, é aprendizado, é educação e reeducação. Doutora. Viu, Darleide, antes de você iniciar, sabe algo interessante? Num lugar só, informação de vários assuntos. Verdade. Porque às vezes a pessoa quer aprender e procura onde, e num mar. Então, na verdade, eu já fiz a lição de casa e coloquei tudo num lugar só, o que facilita
né, o aprendizado. Márcia, como você se encaminhou ou foi levada a se permitir estudar tanto sobre nutrição e se tornar essa missionária da saúde pelo Brasil e mundo afora? É interessante a jornada. A nutrição é a minha 4ª área. E eu sempre relacionada com educação. Eu comecei como pedagoga, depois eu fui para a geografia, que era uma paixão, depois eu fui para o inglês e finalmente para a nutrição. E o ponto dessa virada foi que, desde menina, eu tinha bons hábitos alimentares, alguns bons hábitos alimentares, e eu pensava que estava tudo sob controle. E eu não, para você ter uma ideia, eu não consumia carnes de nenhuma cor, desde os 12 anos de idade. E aos 30 eu fui diagnosticada com câncer. E aí foi o ponto que opa, mas como assim? Eu não comia carnes e como é que eu estava? E aí, mas só que eu não sabia mesmo, não era a minha área. E aí eu fui para estudar e eu queria descobrir por que uma pessoa com alguns bons hábitos ainda não está blindada, protegida. A saúde plena que a pessoa quer não está garantida. Por quê? E aí que eu fui entender a importância do macro, né? Precisam o máximo de bons hábitos possíveis para que essa saúde se garanta. E aí que eu iniciei meus estudos em nutrição até terminar o doutorado. Aí nasceu o Saúde Nua e Crua, na tentativa de mostrar para as pessoas todos esses lados que eu não sabia antes e que agora, por isso que eu me motivo, eu quero que as pessoas saibam para que elas tenham condições de tomar decisões mais sábias e possam evitar problemas mais sérios. E o câncer? O seu câncer, aquele que te surpreendeu? O câncer que me surpreendeu. Então, naquela época, eu me sinto muito abençoada, porque o câncer foi descoberto num estágio antes do 1. E aí, mas eu fui para o tratamento tradicional, eu não tinha outra, eu ainda não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje. Fui abençoada por Deus só que agora eu mantenho o meu corpo para que o câncer nunca mais volte. E hoje eu sei o caminho de como não alimentar as doenças. E é essa a minha motivação. Maravilha, muito bom. Muito bom saber mais da autora que tem uma experiência de vida, que foi quem deu start para você se debruçar sobre essa área tão especial. E vamos lá, tem muita coisa que surpreende a gente, de tanto ouvirmos ideias, opiniões, métodos diferentes, muitas coisas nós precisamos até parar um pouco e fazer a pergunta seguinte: sério? Mas como assim? Por exemplo, num dos capítulos do livro Saúde Nua e Crua, você faz uma pergunta que é muito comum de muitos fazerem. Doutora, mas e a minha proteína? Quando? Sim. Quando é uma pessoa que decide pela alimentação vegetariana, o mais natural, que não come carnes, nada de origem animal. Então a pergunta, mas doutora, e a minha proteína? Como é que faz? Como é que responde essa pergunta? Você sabe que a proteína, de todos os nutrientes que existem, é o mais envolvido em mitos, de todos. Então tem muito mito por trás da proteína. Por exemplo, de que a proteína ela só está no origem animal, nos alimentos de origem animal, ou se encontramos proteína nos vegetais, não é suficiente, e de que, por exemplo, a proteína de origem animal é saudável, o que também é um outro mito, e de que eu preciso dela para completar, para eu realmente garantir a saúde. Meus queridos, não passa de mitos. Para a gente resumir, seria o seguinte: a gente pensa em proteína como, às vezes, algo assim único. Mas proteína, para a gente entender e ficar tranquilo, a gente tem que imaginar a proteína como um colarzinho de contas coloridas. São contas. Algumas contas o seu corpo faz sozinho, sem você fazer nada. Ele é treinado para isso. Algumas contas você tem que consumir. A ciência dá um nome mais próprio para as contas coloridas, que são aminoácidos. Ok, e aí que vem a facilidade.
onde eu encontro esses aminoácidos, essas contas que eu vou consumir, o corpo é que monta o colar de acordo com a função em ordem diferente, onde eu encontro esses 8 aminoácidos que eu preciso. E aí que está no hortifruti inteiro. Nós não temos um alimento, um alimento no hortifruti ou na casa de grãos que não tenha aminoácidos. Nós temos algumas famílias mais ricas, por exemplo, a família as leguminosas ou a família dos feijões, que entra também soja, grão de bico, lentilha. Essa família dos grãos, por exemplo, eu gosto de mostrar nas palestras um prato de lentilha, algo tão gostoso e tão comum, só naquele pratinho da lentilha, os 8 aminoácidos que a gente precisa, só ali naquele grão. E essa família dos grãos, uma família rica, com muitos, ou quase todos, ou em alguns casos, todos os aminoácidos. E aí a gente indo para as outras famílias, a gente tem, por exemplo, 2 aminoácidos, outro tem 3. E o corpo, ele quer justamente isso, ele vai recebendo, ele vai montando e está tudo tranquilo. Então, onde está a minha proteína? Em tudo. Em todos, não existe um alimento deficiente. Tipo, olha, esse não tem nenhuma conta colorida, nenhum aminoácido, não existe. E o seu corpo faz essa fusão e está garantido. Doutora, eu fico pensando então em pessoas que consomem quantidades grandes de proteína, o pessoal de academia, o pessoal que malha. Corre algum risco? Sem dúvida, porque o nosso corpo, ele não trabalha com excesso de proteína. E algo incrível, que é uma dica da própria natureza, o consumo de alimentos de origem vegetal nunca resulta em excesso de proteína. É na medida certa. Mas o alimento de origem animal, ele resulta em excesso. Vai ser uma sobrecarga para o corpo, porque os rins, o fígado, eles vão ter que metabolizar aquela proteína em excesso e vai ser mandado embora via urina depois. Então é algo que o corpo não quer. Embora exista toda essa pressão dos dias de hoje, de que é necessário um consumo extra, nem mesmo para os atletas. E eu tenho ainda ali no livro exemplos de um triatleta, por exemplo, ou de um fisiculturista. Não importa a sua linha em termos atléticos ou não, o excesso de proteína, ele sempre será danoso, sobrecarga para o corpo e também, de uma certa forma, ele vai criar um ambiente para alimentar doenças. São tantos assuntos que se enquadram aí, mas só para selecionar a entrada de proteína animal, ela aciona o nosso hormônio de crescimento, mesmo que a gente tenha parado de crescer. E aquele hormônio de crescimento que volta a ficar ativo, ele também alimenta doenças, inclusive o câncer. Uau. Então, é uma questão de que não se preocupe com a sua proteína, ela virá, o seu corpo vai montar o colar, os colares, porque ele monta centenas, e esses aminoácidos estão distribuídos na feira, estão distribuídos na casa de grãos e em quantidade suficiente e não em excesso. Que maravilha! Isso chama atenção porque justamente contraria muitas afirmações, muitas ideias, chamadas então agora pela doutora Márcia, identificadas como muitas delas mito. E isso tem acarretado a nós, muitos de nós, muitos prejuízos, se não percebidos agora, mas a longo prazo. Então, cuidemos e sejamos mais cuidadosos em investigar, em ler, em pesquisar, que essa é a proposta deste livro, Saúde Nua e Crua. Tem muito estudo comprovado, um resumo de uma literatura muito rica sobre o tema. E vasta. E uma outra coisa, você mencionou aí, de não acreditar. Hoje a gente vive no mundo das postagens e toda hora se posta. E um mecanismo que eu uso, eu não leio nada que não tenha fonte. Aí eu já me livro de mais de 95% de tudo que é postado. Não tem fonte. E
esses mitos que a gente está mencionando aqui, eles são criados e alimentados pela própria indústria, né? E são coisas que nós precisamos estar alertas de dar um passo além do que se fala por aí, né? E ir um pouco mais fundo. Pode ser muita informação vendida, com Sem interesses dúvida. financeiros e ponto. Sem dúvida alguma. Outro tema que você aborda, e eu acho realmente muito diferente de muito que se fala, é a respeito do consumo dos carboidratos. Existe a dieta low carb, por exemplo, super moderninha, super bem aceita, mas a sua fala sobre os carboidratos é bem diferente. Sem dúvida. Se fôssemos para colocar assim num pódio, lá no primeiro lugar estaria o carboidrato. É o nosso combustível, é o tipo de combustível favorito do corpo. É ele que nos dá realmente a energia que a gente precisa para tocar a vida no dia a dia. E esse carboidrato, quando ele é natural, quando ele é integral, quando ele é de origem vegetal, é tudo que o corpo mais espera a cada refeição. É justamente esse carboidrato que ele vai virar energia para o nosso dia a dia. E algo ainda interessante, mesmo o carboidrato artificial em si, ele também não é a raiz dos problemas, por exemplo, da obesidade. É porque junto com o carboidrato artificial sempre vem gordura adicionada. Mas a culpa é da gordura do sobrepeso. E você chama de carboidrato artificial, é o refinado, é a Sim, farinha branca e o que mais? Exatamente, todos os refinados, todos os docinhos, todos os produtos industrializados que se vendem como alimentícios, é esse carboidrato, ele gera energia também, né? Ele tem o açúcar artificial, não é saudável, mas ele sozinho ainda não é não é o que realmente causa dano. Mas é que junto desse carboidrato vem a gordura, e é essa gordura que realmente causa problema. Mas o carboidrato em si é a forma de energia que nós temos. Doutora, mas o carboidrato não engorda? Então, o carboidrato nunca engorda. Não engorda. A questão é a seguinte, as pessoas colocam a culpa no lado errado. Então, a pessoa está com um prato de macarrão ou uma pasta ali, o macarrão engorda. Não, o macarrão não engorda, o que engorda é aquele molho repleto de gordura, aquele queijo, aquelas carnes que estão acompanhando aquele molho. Então, ao invés de culpar os alimentos com alto teor de gordura que acompanham o macarrão, a gente culpa o macarrão. Pão engorda, pão não engorda. O que engorda é aquela manteiga, é aquele queijo, é aquele... O óleo adicionado no pão. Exato, aquele ovo frito que vai lá em cima. Então, aí em quem vai a culpa? É o pão engorda. O pão nunca engorda. Tem certeza, doutora? Olha eu desafiando a doutora em nutrição. Tem certeza, doutora? Você sabe que uma vez eu fui desafiada por uma atleta, e ela é corredora, e ela falou assim para mim, eu vou engordar, eu já estou com 450 gramas de sobrepeso. Muito engraçadinha. Aí ela, você tem certeza? Eu tenho certeza. Ela, me dá o seu e-mail, porque eu quero te manter informada. Eu falei, com muito prazer. E eu falei, tire a sua proteína animal, você vai ter toda a resistência que você precisa para correr e cada vez melhor, e você vai perder as suas 450 gramas e vai manter o seu peso ideal. Meses se passaram e ela me mandou um e-mail dizendo, carboidrato realmente não engorda. E o mais gratificante, mais alguns meses, e eu recebi um e-mail da nutricionista da equipe dela, porque ela é atleta profissional, dizendo que a melhor avaliação física daquele ano foi dessa garota, por ter tirado a proteína animal, aumentado o consumo de carboidratos e
não só o peso se manteve, mas o rendimento dela melhorou. Doutora, muitas mulheres têm o costume, muitas famílias têm o costume, por exemplo, de ao fazer o arroz, acrescentar óleo, faz o Sim. refogado, o arroz. Tem óleo no feijão, tem óleo na salada e tem o azeite, que não é o óleo, é um azeite. Aí a gente dá um nominho bem, né? Azeite. Não, doutora, não é óleo. Me Sim. fala do azeite, também não na salada? Quando você fala, existe óleo na salada, existe óleo no feijão, é literalmente mesmo, viu, Darlene? Uhum. Porque dentro do feijão, in natura, já tem óleo. Dentro do alface, do tomate, já tem óleo. Então, os alimentos na natureza, eles já estão com a carga de óleo que você precisa. Você pode comer à vontade para se saciar e aquela quantidade de gordura é o que seu corpo precisa e não vai ser danosa. Agora, o que a gente faz? A gente fomos habituados a colocar óleo em cima do que já tinha óleo. Se você coloca óleo em cima do óleo, fica muito óleo. Fica muito oleoso. E aí, o seu corpo, ele realmente nem reconhece o que é isso. É muito. E aí é aquele desgaste, um processo inflamatório se inicia, um ambiente para as doenças está preparado. Nós não precisamos de adicionar óleo onde já tem. E onde já tem? Tudo. Todos os alimentos já têm a sua quantidade de óleo. Então, sendo mais específico, que falou agora a respeito de inflamação, Sim, cria um ambiente inflamatório. sim. Que doenças vêm junto com o consumo de gordura e que muitos de nós podemos nem estar percebendo? Todas as doenças que você possa imaginar, desde as doenças que são as grandes matadoras, que mais ceifam vidas ao redor do planeta, das doenças cardíacas, a diabetes, a obesidade, a hipertensão, as doenças que terminam com it ou com ose, que são doenças de base inflamatória, todas elas estão associadas a esse consumo em excesso de gordura e que geralmente, ou quase que sempre, vem junto com a proteína animal e que está realmente desgastando o nosso corpo. E aquelas pessoas que vão dizer, mas doutor, eu sou muito magro, eu preciso então acrescentar uma gordura para eu ter um peso mais equilibrado. Sim, se por motivo estético, porque na verdade em termos de saúde, a pessoa ela vai ser magrinha mesmo. O magrinho é o saudável. Agora, se o magrinho esteticamente a pessoa fala, olha, eu gostaria de ser mais cheinha, um pouquinho, mas não é de gordura. Aí ela precisa de massa magra, de músculo. Aí ela vai fazer a musculação dela. E que com uma boa alimentação também vai desenvolver a quantidade de músculos que você deseja. Então, se você quer aumentar ali um pouquinho o seu peso, exercite-se, desenvolva os seus músculos. Agora, em termos de alimentação, se a pessoa fala, olha, eu preciso de um pouquinho mais de gordura, mas não é gordura adicionada na forma de óleo extraído. Aí a gente consome um pouquinho de oleaginosa, por exemplo. A família das oleaginosas é aquela família que os alimentos têm um alto teor de gordura. A família das castanhas, o amendoim,